Quero convidar você a abrir sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7. Você sabe que a gente, desde o começo do ano, vem estudando o Evangelho de João. E a gente está aqui no capítulo 7, nós vamos ler a partir do versículo 25. Vamos ler até o final desse capítulo. A partir do versículo 25. João, capítulo 7, a partir do versículo 25. Vou só lembrar você, faz 15 dias então que a última pregação aconteceu sobre João. Então, só lembrar você, Jesus foi para a festa dos tabernáculos, expliquei aqui no último sermão que era a festa dos tabernáculos, o que ainda é para os judeus, uma celebração da libertação do Egito. E houve uma controvérsia com os seus próprios irmãos, porque os irmãos queriam que Jesus, de alguma maneira, aparecesse, queria que ele usasse o ministério para poder ter uma relevância pessoal, não a relevância do plano de Deus, mas uma coisa de orgulho, para que ele se projetasse através do ministério. E Jesus não veio à terra para se projetar, Jesus veio à terra para revelar Deus, para que os homens conhecessem a Deus e pudessem viver com Deus. E esse processo que aconteceu fez com que Jesus saísse depois de seus irmãos. Ele foi para a festa, fazia parte não só da tradição, mas fazia parte da palavra de Deus, dizendo que todo judeu, todo o que participava da aliança, deveria participar das festas, as festas anuais, as celebrações que aconteciam em Jerusalém. E Jesus, cumpridor da palavra de Deus, vai para Jerusalém. Ele fica na festa aparentemente meio que em oculto, e então ele finalmente vai ao templo e ele anuncia, ele prega. E a gente está nesse momento onde ele está anunciando, está falando. Então as controvérsias acontecem, não a respeito do ensino, muito mais do que a respeito do ensino, as controvérsias são a respeito da pessoa. Quem é esse Jesus? Não apenas o que ele faz, mas o que ele é. Quem é esse homem? E eu queria que a gente lesse hoje esse texto, pensando que desde o começo, desde a revelação de Jesus aqui entre os homens, que a pessoa dele é uma pessoa controversa. Ele sempre foi alvo de manipulação humana. As pessoas que queriam entendê-lo à luz dos seus próprios desejos. E às vezes as pessoas queriam mal a ele, porque os seus desejos entravam em conflito com o que Jesus falava, mas também com o que Jesus era. E Jesus então é essa figura controversa, não porque ele não fosse justo, amoroso, fiel, bondoso, isso tudo ele era, mas a controvérsia é porque os homens sempre não quiseram Deus, mas quiseram usar Deus. Não queriam a relação pessoal com Deus, mas queriam usar o benefício, o poder, a bondade de Deus. E aqui, mais uma vez, nesse culto, se Deus permitir, eu queria que a gente entendesse, acho que Deus usa esse texto para que a gente entenda que a relação com Jesus é uma relação não de conhecimento apenas racional, nem tampouco um conhecimento de vontades e problemas resolvidos por Jesus. Então não é só um conhecimento mental, psicológico, técnico, um conhecimento teológico, racional. Também não é um conhecimento meramente de experiências, de coisas que Jesus faz, de benefícios que ele traz, de aprovações que Jesus dá. Nem é tanto uma coisa, nem é tanto outra coisa. O verdadeiro conhecimento de Jesus é uma revelação. É o Espírito Santo revelando no nosso interior esse rio que está escrito lá em Ezequiel. Por isso, o texto de hoje fala não sobre o que fazemos para Deus, mas como Deus, por meio de Jesus, se revela para nós
pegando na nossa mão e nos levando em direção a um conhecimento mais profundo pela prática, pela experiência e também pela razão. Mas isso por meio da fé. Não por meio da manipulação humana, mas por meio da fé. Vamos lá, a partir do versículo 25, o texto fala assim para nós. Diziam alguns de Jerusalém, veja a controvérsia, não é este aquele a quem procuram matar? Versículo 26. Eis que ele fala abertamente e nada lhe dizem. Porventura as autoridades reconhecem verdadeiramente que ele é de fato o Cristo? 27. Nós todavia sabemos de onde este é. Quando porém vier o Cristo, ninguém saberá de onde ele é. Eu vou fazer uma pausa aqui já. Entenda uma coisa, irmãos, pelas Escrituras, estava revelado que o Cristo viria de Belém. E tem mais, pelas Escrituras, ele seria descendente de Davi, o que Jesus de fato é. Tanto ele nasce em Belém, como ele é descendente de Davi. Entretanto, o conhecimento popular, aqui revelado, é que eles alegavam, quando vier o Cristo, ninguém sabe de onde ele vem. Ou seja, o conhecimento popular estava errado. A maneira popular de discernir a chegada e o benefício de Deus estava errado. O texto continua, versículo 28. Jesus, pois, enquanto ensinava no templo, clamou dizendo, vós não somente me conheceis, mas também sabeis de onde eu sou. E não vim porque eu de mim mesmo quisesse, mas aquele que me enviou é verdadeiro, aquele a quem vós não conheceis, ou seja, vocês não conhecem a Deus, que foi quem me enviou. Versículo 29. Eu o conheço, porque venho da parte dele, eu venho de Deus, e eu fui por Deus enviado. Então procuravam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos, porque ainda não era chegada a hora dele ser morto. Versículo 31. E contudo, muitos de entre a multidão creram nele e diziam, quando vier o Cristo, fará porventura maiores sinais do que este homem tem feito? Os fariseus, ouvindo a multidão murmurar essas coisas a respeito de Jesus, juntamente com os principais sacerdotes, eles enviaram guardas para o prenderem. Disse-lhe Jesus, ainda por um pouco de tempo eu estou convosco, e depois eu irei para junto daquele que me enviou, para junto de Deus Pai. A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. Disseram, pois, os judeus uns aos outros, olha, para onde irá este que não possamos achar? Ele porventura irá para a dispersão entre os gregos, com o fim de os ensinar. A expressão os gregos aqui fala da dispersão gentílica, ou seja, os judeus que se espalharam nas nações gentílicas. E a perspectiva que eles estão falando é, será que ele foi pregar para os judeus que estão espalhados fora de Israel? Essa é a ideia. Continua, versículo 36. Que significa de fato o que ele diz? A vez de procurar-me e não me achareis, também aonde eu estou, vós não podeis ir. No último dia, veja só, no último dia, o grande dia da festa, esse era o sábado duplo, era um momento de comemoração e celebração. Então, o último grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Ou seja, está com dúvida, está com crise, está sem entender, está falando besteira, abobrinha a respeito dele, vá a ele, vá à fonte, vá buscá-lo, vá procurá-lo e beba dele diretamente, não do falatório dos homens, não da teologia dos homens, não das experiências dos homens, mas vá a ele, diretamente a ele. Versículo 38. Quem crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele explica,
versículo 39. Isto ele disse com respeito ao Espírito Santo que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: este é verdadeiramente o profeta. Ele não é o profeta, irmãos, ele é o Cristo, ele é o Salvador do mundo, é o ungido de Deus. Mas estão configurando ele numa outra perspectiva. Mais uma vez é um erro. E eles continuam. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo vem da Galiléia? Como se Jesus fosse galileu, ou como se Jesus fosse nazareno, o que de novo é um erro. Jesus foi criado em Nazaré, mas ele é de Belém da Judeia, portanto ele não é galileu. Jesus é chamado de Galileu, o vulgo popular, e Jesus é chamado de Nazareno, mais uma vez, o vulgo popular, mas Jesus nem é nazareno, nem é galileu, Jesus é da Judeia. Por isso estava todo mundo errado a respeito de Jesus, porque todo mundo seguia um conhecimento popular, um conhecimento que era falado de boca em boca, mas não um conhecimento de estar com Ele e de percebê-lo pelo que Ele é. Continua o texto. Outros diziam: não é Ele o Cristo? Estou ainda no 41. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Então 42. Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Ou seja, eles agora estão sabendo de onde vem. Então veja que há uma confusão de conhecimento. Uma parte do povo diz: a gente não sabe de onde o Cristo vem. Mas uma outra parte do povo está dizendo: ele vem de Belém. Ou seja, essa confusão do conhecimento a respeito das Escrituras faz parte de uma névoa que muitas vezes faz um obscurantismo a respeito da pessoa de Jesus. Essas celeumas, essas questiúnculas, que muitas vezes ficam no meio da igreja, não falo só na Igreja das Graças, mas eu falo no meio evangélico, no meio cristão, uma série de questões que nem vai nem vem, mas ficam muitas vezes gerando uma névoa, obscurecendo o verdadeiro conhecimento de Jesus. Vejam que eles estão debatendo, os debates deles são simplesmente insignificantes, porque Jesus tinha dito: olha, se você quer me conhecer, vem a mim. Não fica ouvindo a meu respeito, também não fica falando a meu respeito. Se você quer me conhecer, chega junto, vem a mim. E aí você vai ver dentro de você, no seu interior, fluindo uma nova vida, uma nova história, um novo conhecimento a meu respeito. Continua então, ele diz, versículo 43, assim houve uma briga, uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs as mãos. 45, voltaram pois os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e estes lhes perguntaram: olha, por que vocês não o trouxeram? Versículo 46, responderam eles: nós jamais ouvimos alguém falar como este homem fala. 47, replicaram-lhe, pois, os fariseus: será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Aqui eu quero fazer mais uma vez uma intervenção. Sim, José de Arimateia tinha crido em Jesus, e José de Arimateia era um dos principais desses líderes sacerdotes. Nicodemos também tinha crido em Jesus e também fazia parte desse grupo, desse status. Entretanto, irmãos, preste atenção, porque isso aqui é muito importante. Entretanto, nem José de Arimateia e nem Nicodemos têm coragem de chegar e se expor e dizer: eu creio. Eles tinham ido diretamente a Jesus e tinham conhecido Jesus pelo que ele é, não pelo que se fala dele, não pela cultura popular, nem muito menos pelo conhecimento teológico. Eles tinham chegado junto, tinham falado tete a tete, e finalmente tinham descoberto quem era Jesus, mas estão se acovardando, como muitas vezes é o processo de alguém que começa a entrar no rio,
mas ainda as águas estão pelos artelhos, ainda está pelo tornozelo, ainda está num nível onde você não está tomado pela verdade, não está mergulhado no conhecimento de Deus real. Isso é o que está acontecendo com esses homens aqui. Então eles perguntam, versículo 48, creu nele alguém das autoridades, algum dos fariseus? Versículo 49, quanto a esta plebe, aqui quem está falando é o Sinédrio. Eles estão falando, são os grupos eclesiásticos, aqueles que têm o grande conhecimento teológico, eles estão chamando o povo de plebe. Essa distinção que fere as Escrituras, essa distinção de um clero e de um povo ignorante, não faz parte da vida com Deus. Por isso Jesus está dizendo, se você quer me conhecer, venha a mim. Venha conhecer diretamente da fonte e não conhecer através de pensamentos e elucubrações dos homens. Versículo 49 ainda. Quanto a esta plebe que nada sabe da lei, essa plebe é maldita. Versículo 50, veja só. Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhes, acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo e saber o que é que ele fez? Versículo 52. Responderam a Nicodemos, dá-se-á o caso de que também tu és da Galiléia? Ou seja, tu faz parte desse negócio? Tu também és ignorante? Tu também és uma plebe? Tu é também do meio do povo que não sabe nada a respeito de Deus e das Escrituras? Hein? Ô Nicodemos, acorda. Ele está levando a reprimenda daqueles que são com eles os doutos, os capazes, os conhecedores. Versículo ainda 52 diz, examina e verás que da Galiléia não se levanta profeta. E cada um foi para sua casa, porque realmente a história está se consumando, não tem mais nada o que fazer aqui, até porque Jesus não está mais naquele meio, não tem mais como prender Jesus, a situação que era para se resolver, prendendo Jesus e matando ele, não vai se resolver agora. Esse é o ponto, está próximo da morte de Jesus. A gente está no capítulo 7 do Evangelho de João, e você já começa a ver que o cerco está fechando a respeito de Jesus. Você percebeu a história? Eu acho que fica muito claro. Existe um comentário aqui e ali a respeito de Jesus Cristo. Jesus Cristo está lá no meio deles. Ele está ensinando. As pessoas que estão simplesmente abrindo os ouvidos para ouvi-lo, elas estão estarrecidas. Os soldados que foram prender Jesus estão dizendo, ninguém nunca falou como esse homem fala. Esse povo mais simples está falando, rapaz, esse cara é o Cristo, é o profeta. A gente nunca viu o que ele faz, os sinais que ele faz. O texto está mostrando para a gente, irmãos, de uma maneira assim, bem clara, que pessoas que de fato chegam-se a ele e começam a conhecê-lo pelo que ele é, essas pessoas tiram suas próprias conclusões e também tiram as suas dúvidas. Mas enquanto a gente fica na frivolidade de ficar discutindo teologia e discutindo pareceres a respeito de o certo e do errado, enquanto a nossa religião fica num mero moralismo e muitas vezes num mero tecnicismo comportamental, ou seja, pode, não pode, isso é bom, não é bom. Enquanto a gente fica nisso, seguindo só tradições e frivolidades, me parece que Jesus está no ambiente, mas é como se ele fosse completamente despercebido. Ele está lá. O texto tem um ápice, esse texto. E o ápice é Jesus falando. Porque você pode ver que todo o texto, a maior parte, é o tempo todo falando sobre ele.
É que um diz o que o outro diz, a confusão, essa névoa, esse empobrecimento, porque simplesmente as pessoas estão tentando chegar a conclusões a respeito do que elas têm, não a respeito de quem ele é. Mas o que elas têm de conhecimento, o que elas têm de status, o que elas têm de cultura, elas estão tentando usar isso para acessar Jesus. E Jesus está dizendo, eu não sou acessível por esse meio. Eu não sou. Eu só sou acessível quando você está com sede. Quando você está com vontade de me conhecer. Quando você realmente está querendo me conhecer. Quando você está com sede. Mas aí, irmãos, infelizmente, as nossas necessidades humanas, as necessidades que temos de toda ordem, a necessidade relacional, a necessidade sexual, a necessidade de alimento, a necessidade de ingerir líquidos, a necessidade de ter uma profissão, a necessidade de ter um recurso financeiro, toda a ordem, a necessidade de saúde, ou seja, toda a ordem de necessidades que nós temos, poderia ser traduzido simplesmente com, você tem sede? Você tem sede? Ou seja, na sua vida falta sincronia. A sua vida levanta para você uma série de desejos e de ansiedades e de coisas que não se completam, que não se respondem. Você tem isso. Você tem na sua vida essas crises de falta, de querer, mas não ter. E mesmo quando você tem, ainda assim você sente falta. Às vezes você tem um relacionamento, tem uma família, mas você ainda se sente meio vazio de significado. Às vezes você tem uma boa carreira, tem uma boa profissão, mas você se sente ainda vazio de significado. E às vezes você nem tem as coisas e também se sente vazio. Ou seja, você tem sede. Então, se você tem sede, não adianta você ficar buscando o conhecimento de Deus a partir da cabeça dos outros, a partir dos escritos dos outros, a partir dos exemplos dos outros. Não adianta. A sede, essas questões que drenam a nossa existência, que vão minguando as nossas forças, essas questões são usadas por Deus para que a gente vá a Ele. Não vá em outra fonte, mas vá a Ele. Mas, pastor, onde é que eu me encontro com Jesus? Você se encontra com Jesus na hora que você vai a Ele. Pela palavra, pela oração, mas vai a Ele. Não vai ao comentário. Não vai ao pastor. Não vai à teologia. Vai a Ele. Chega e fala com Ele. Por mais que você diga, mas eu não sei falar com Ele, mas você sabe falar com qualquer pessoa. Você sabe falar com qualquer pessoa. Então trate Ele como uma pessoa e fala para Ele e diga, Senhor, eu estou querendo lhe conhecer. Eu estou querendo saber quem é que o Senhor é. Eu quero que o Senhor se revele para mim. Eu quero que o Senhor fale comigo, por favor, porque eu estou precisando lhe conhecer. Eu não estou precisando que as pessoas me falem sobre o Senhor, eu estou precisando saber quem é o Senhor, porque a minha vida toda é uma vida de sede, é uma vida de fome, é uma vida de necessidade que nunca se completa. Eu vivo nessa crise, então Senhor, eu quero lhe conhecer. E ele disse, se você crê, presta atenção, irmão, que ele não fala se você sabe, ele também não fala se você tem experiência, mas ele fala se você crê. Na hora que você crê, é do seu interior, ou seja, esse conhecimento de Deus não vai vir de fora para dentro de você, mas vai vir de dentro de você para a vida, para absolutamente tudo que você viver, porque Jesus Cristo vem habitar no seu interior, e porque o Espírito Santo vem selar o relacionamento seu com Deus no seu interior.
E a própria Escritura diz para nós que na hora que o Espírito Santo sela a presença de Deus dentro de nós, a própria palavra de Deus é escrita no nosso coração. E é por isso que aquele que tem a Deus e o conhece, à medida que lê as Escrituras, não a descobre fora de si, mas descobre a Escritura dentro de si, trazendo ele para a verdade e para a vida. Então, irmãos, é um processo relativamente simples. O fato de ser simples não quer dizer que ele não seja difícil. É simples, mas é difícil, porque a dificuldade está em a gente aceitar conhecê-lo pelo que ele é, e não pelo que a gente acha que ele é. E não pelos desejos que a gente tem. Porque a gente queria um Jesus... Eu falo em tese, mas eu acho que a gente queria um Jesus que assinasse um cheque em branco para a gente dizer qual era o valor que tinha que preencher. A gente quer um Jesus que ele faça para nós os nossos desejos se realizarem, como um gênio da lâmpada de Aladim. A gente quer um Jesus que seja o Jesus que a gente chame ele de amoroso e bondoso, para que toda vez que a gente fizer uma besteira, em vez de ele nos corrigir, ele nos alise. A gente não quer o Jesus que quer se revelar a nós, mas a gente quer, de alguma maneira, criar um Jesus, e então, à medida que a gente quer criar o Jesus para a gente se relacionar com essa falsa realidade, ou seja, um Jesus que foi criado por nós, quando a gente quer fazer isso, o que é que a gente faz? A gente se cerca de pessoas. A gente se cerca de doutos, conhecedores, que falem para nós como é que tem que ser. E a gente escolhe quem são os conhecedores. Então, se alguém está falando para mim um negócio que eu me agrado, eu falo, beleza, isso aqui tá dentro, eu aceito. Mas se alguém fala alguma coisa que eu não me agrada, eu falo, não, isso aqui está fora, isso aqui eu não aceito. O padrão passa a ser eu, porque eu estou criando Jesus Cristo para mim. E quando eu estou criando Jesus Cristo para mim, é dentro dos meus desejos, é dentro das minhas cobiças. Não o Jesus que vem para se relacionar comigo, para fazer do meu interior fluir rios de água viva, mas o Jesus que é criado à minha imagem e não eu criado à imagem dele. Esse Jesus, irmão, que nós criamos, é um fiasco. É um Jesus que nós criamos, que é uma espécie de droga existencial. É por isso que cientistas políticos e outros tantos lá vão falar que a religião é um ópio. E nesse sentido existencialista, é mesmo. Porque se eu pegasse aqui no auditório, para pedir para você fazer uma confissão de fé, nas suas palavras, não em palavras técnicas da teologia, mas nas suas palavras, e você pudesse dizer, ele é isso, 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 e eu sou isso, 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 a respeito dele, eu tenho certeza que seria paupérrima a nossa escrita, porque a gente não vai a ele. Pelo menos a maioria dos chamados cristãos, mesmo os evangélicos, mesmo os membros de igrejas, não vão a ele. Vão aos vídeos de internet, vão aos gurus espirituais, os pastores que fazem isso, fazem aquilo, aquilo outro. E eu me incluo no meio deles, porque tem gente dentro da igreja que vem a mim, como se eu pudesse apresentá-lo Jesus. E se você não tem fome e sede dele, eu não tenho como lhe apresentar Jesus. Porque o Jesus que você quer, ele quer se revelar a você. Se é que você quer. Por isso o texto se fecha assim, pelo menos o que a gente leu, que já é o começo do novo texto. O texto que a gente leu se fecha assim, cada um foi para a sua casa. É muito interessante a Bíblia colocar isso. Ou seja, eles não chegaram a lugar nenhum. É como se dissesse assim,
depois de tudo isso, depois de tanta discussão, depois de tanto debate, depois de ouvirem Jesus dizendo, vem a mim e eu vou fazer um rio fluir dentro de vocês, mesmo na presença de Jesus, Jesus estando presente, no final, sabe o que foi que deu tudo isso? Absolutamente nada. As pessoas foram para suas casas, foram levar a vida do jeito que foram. É como se a gente pudesse dizer assim, as pessoas vêm para o culto, as pessoas participam da igreja, as pessoas participam da religião, elas querem que Jesus cure, e Ele cura. Elas querem que Jesus resolva um problema financeiro, e Jesus resolve. Elas querem que Jesus resolva problemas emocionais, e Ele resolve. Mas o problema é que queremos Ele pelo que Ele é. E muitas vezes a gente faz isso. A gente vem para a igreja, vem para o culto, mas a gente volta para casa. Como se dizendo, a gente volta para o que a gente sempre foi, para o que a gente sempre viveu. Uma vida sem Deus. Uma vida sem buscá-lo. Uma vida sem conhecê-lo. Uma vida sem devoção, sem entrega a Ele. Hoje eu convido você a fazer diferente. Nós vamos participar da ceia. Quando participamos da ceia, sempre um momento de redefinir a fé, sempre. Toda oportunidade. É por isso que na igreja primitiva isso acontecia todo culto praticamente. Porque é um momento da gente redefinir a fé. Na ceia do Senhor a gente tem que fazer uma resposta, tem que dar uma resposta. A resposta à seguinte pergunta: você quer Jesus mais do que qualquer outra coisa na sua vida? Você quer ter comunhão com Ele? Você quer isso? Se você quiser, você é bem-vindo a participar da mesa do Senhor. A mesa do Senhor está aqui justamente para servir aqueles que o querem, que o desejam. Se você quer Jesus, eu pergunto para você, você está em paz com a sua igreja? Você está em paz com a liderança da sua igreja? Você está em paz com os membros da igreja? Porque se você não estiver em paz, a Bíblia diz que é bom que você discirna o corpo. Se você não discernir o corpo, você come e bebe juízo. Discirna. Mais uma vez eu convido você para estar aqui no culto da tarde. A gente está estudando sobre discernindo o corpo de Cristo. Uma pessoa brincando comigo falou assim, o título devia ser Dando Lapada na Igreja, o título do sermão. Mas tem sido uma boa lapada na igreja, inclusive em mim. Vamos participar da ceia e a resposta tem que ser dada. Quando passa por você o elemento, o pão, o vinho, você pensa, esse pão é pão, não vai virar outra coisa, mas ele simboliza que eu faço parte do corpo, eu faço parte da igreja, eu realmente faço parte. Eu não estou com a firula, mas eu faço parte. Vai passar o elemento vinho, na verdade é um suco de uva. E esse suco de uva que vai passar, não vai virar sangue, mas simboliza para você a sua relação direta com Cristo, ou seja, você está bebendo o sangue dele. É como se você estivesse dizendo, eu sou salvo pela obra dele, pela cruz. Você está dizendo quando come, eu faço parte da igreja. Você está dizendo quando bebe, eu faço parte da obra dele. Eu tenho comunhão com o corpo e eu sou um missionário de Cristo na terra porque eu tenho parte na obra dele. Eu quero convidar você a participar. E a resposta que você pode dar hoje, em vez de simplesmente ir para casa, é você ir para Ele. Eu quero, Senhor. Eu quero te conhecer mais e melhor. Eu quero viver para Ti de verdade. Eu quero provar e desfrutar a Tua presença de verdade. Quero convidar os presbíteros para virem para cá,
para a gente poder distribuir os elementos. Enquanto isso, eu quero convidar você a sondar seu coração. Você está bem com a igreja, com o corpo de Cristo? Você está bem com a sua vida com Deus, sua entrega, sua submissão, sua sujeição a Ele? Vamos orar. Feche seus olhos. Ore aí silenciosamente. Pode vir para cá. Os presbíteros podem chegar mais junto. Vamos orar, irmãos. Nós queremos, Senhor Deus, consagrar esses elementos na Tua presença e pedir ao Senhor que, por meio desse momento onde a gente confessa que faz parte do Teu corpo, da Tua igreja, e onde a gente confessa também que a gente faz parte da Tua obra, porque fomos salvos e limpos pelo sangue do Teu Filho, nós queremos nesse momento dizer uma coisa para o Senhor. Senhor, Tu és mais importante do que tudo na nossa vida. Tu és o amor do nosso coração. Por isso pedimos ao Senhor que abençoe agora esse momento de ceia. Eu te peço isso no nome de Jesus. Amém e amém.